Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso tópico de implementação de funções, quase chegando ao final, né? Agora a gente vai pegar aí o subtópico 5, função sem argumento de entrada. Bom, pessoal, não é obrigatório que uma função receba argumentos de entrada, né? Então, se a tarefa dela for definida de uma forma que ela não precise receber nada, ela não vai receber nada. É assim que tem que ser. Nesse caso, os parênteses para a definição da função, ainda assim, né, vão ser obrigatórios, embora eles estejam vazios. Dentro dele não vai ter nada, porque não se espera receber nada para aquela função. Faz sentido para vocês? Então vamos ver esse conceito, digamos assim, dentro desse exercício. Crie um programa que realize a soma de dois números reais, fornecidos pelo usuário, imprimindo o resultado dessas operações, na verdade, dessa operação, né, que é a operação de soma. Porém, deseja-se que as entradas dos dois números e o cálculo da soma sejam realizados em uma função. Vejam bem, a entrada dos dois números e o cálculo da soma são realizados pela função. E a função retorna o resultado. Então aqui está descrevendo o que a função faz. E como parte da tarefa da função, está dizendo que ele tem que fazer as entradas. Então a função faz as entradas. Meus inputs estarão dentro da função. É o que essa frase diz para mim. A função não recebe argumento de entrada. Claro, ela vai ler os dois valores que ela precisa lá dentro, então ela não precisa de entrada. O programa principal chama a função e imprime o resultado retornado com duas casas decimais. Observe, o programa principal só tem como obrigação, como tarefa, chamar a função e imprimir o resultado. Ele não tem que fazer entrada, então as entradas não estarão no programa principal, as entradas estarão dentro da função, porque é isso que o enunciado está dizendo para a gente. Vamos ver exemplo de execução. Informe um número 10, informe um número 5, a soma é 15. Informe um número 5.5, informe um número 8.2, a soma é 15.7. Este é o exemplo de execução e este é o enunciado do problema. Bom, de acordo com o enunciado do problema, eu tenho que criar uma função, definir uma função para a soma. Depois eu tenho o meu programa principal, que precisa chamar a função e imprimir o resultado. Vejam, esse é o meu algoritmo. Eu tenho que começar o meu programa e pensar nessa estrutura. Então a primeira parte do meu programa tem que ser a definição da função soma. A segunda parte do meu programa, que é o programa principal, tem que chamar a função e imprimir o resultado. Então esse é o meu algoritmo. Então agora vamos começar a implementar nosso algoritmo. A função soma, como que ela é? Como que eu vou definir? Def, soma, vou chamar de soma. Ela vai ter que receber alguma coisa e vai ter que fazer alguma coisa. Vamos voltar ao enunciado. O que a função recebe? Nada. A função não recebe argumentos de entrada. Então, eu tenho que seguir o que está descrito no enunciado. A minha função não recebe argumentos de entrada. Ela está aqui, sem receber argumentos de entradas, mas com o abre e fecha parênteses, porque isso faz parte da sintaxe obrigatória da definição de uma função. Def, nome da função, abre e fecha parênteses, os argumentos lá dentro, dois pontos. Como não tem argumento, é isso aqui. Agora, o que ela tem que fazer? Agora vamos ver. O que ela precisa fazer? O que eu tenho que fazer dentro da minha função? Eu tenho que fazer a entrada de dois números e o cálculo da soma e retornar o resultado da soma. Então, qual é o algoritmo da minha função? Ler, aí vejam, é o algoritmo, faz parte da tarefa dele. Ler o número 1. Faz parte da tarefa ler o número 2. E isso, se isso faz parte da tarefa, eu vou ter que ler. E ler o que eu faço? O que é ler um número? Input, com a conversão numérica. E depois eu tenho que calcular a soma dos números. E depois eu tenho que retornar a soma. Beleza, vamos fazer isso. É isso que a função tem que fazer. Essa é a tarefa da função. É isso que eu tenho que implementar aqui dentro. Vejam que eu fiz isso de forma algorítmica e agora eu vou transformar isso no código Python. Para transformar isso em código Python, o que é ler o número 1? É fazer a entrada do número 1.
é um número real. Tudo, vejam, tudo que a gente já fez, a gente usa para fazer o que tem que ser feito aqui. Eu sei fazer entrada? Claro, eu faço entrada desde a segunda semana de aula. Como que eu não vou saber fazer entrada? Então, float, input, informe, um número. É isso mesmo? Informe um número. O que é, então, ler o número 2? Mesma coisa, só que numa variável diferente. Deixa eu colocar meu notebook para carregar aqui, senão a gente pode ser interrompido aqui. Float, input, mesma mensagem. Então vamos lá, vamos colocar a mensagem ali dentro. Beleza, fiz a entrada dos dois números, né? Então eu já estou fazendo aqui o que foi pedido. Isso faz parte, isso aqui tem que estar dentro da minha função. Por quê? Porque ele disse aqui, ó, deseja-se que as entradas dos dois números do cálculo da soma sejam realizadas em uma função que retorna o resultado. Então eu estou seguindo o que está descrito no enunciado, usando o que eu conheço da linguagem Python para chegar lá. Então, fiz a leitura de N1 e N2, agora eu quero calcular a soma e retornar a soma. O meu algoritmo dividiu isso em duas tarefas, eu posso fazer isso em uma tarefa só. Return N1 mais N2. Vai funcionar como a gente já viu, vai funcionar como a gente espera. Ah, professor, eu prefiro criar a variável R e retornar R. Perfeito. Crie a variável R, cujo resultado é N1 mais N2, e retorne R. Não tem problema nenhum. Você está respeitando a sintaxe, você está respeitando as regras da linguagem para fazer o que tem que ser feito. Então, tá certo, não tem problema nenhum. Bom, fizemos a função soma? Ótimo. Acabamos de definir a função soma. Agora a gente vai definir nosso programa principal. O que o programa principal tem que fazer? Ele tem que chamar a função e ele tem que imprimir o resultado. Bom, vamos ver no exemplo de execução. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que imprimir isso. Isso aqui, esse 15 é o resultado da soma. Então, aqui, esse imprimir o resultado é um print de uma f-string, onde eu coloco essa mensagem, e aqui eu quero a soma com duas casas decimais. Bom, eu quero a soma, eu preciso criar uma variável? Do mesmo jeito que aqui eu não precisei criar uma variável, eu posso simplesmente chamar a função soma aqui, passando para ela o quê? Nada. Abro e fecho parênteses, porque o abrir e fechar parênteses também faz parte da chamada da função. E eu quero formatar isso aqui como com duas casas decimais. Então vejam, aqui eu estou chamando a função. O resultado da função vai ser impresso no terminal com duas casas decimais. É o que eu preciso fazer? Sim. Então eu já chamei a função? Já. Então meu programa pode ser assim. Ah, professor, eu prefiro criar a variável R com o resultado da soma. Não tem problema. Cria a variável R com o resultado da soma e imprima, então, o resultado R no seu lugar. Vai funcionar de forma similar, gerando o mesmo resultado. Então, as duas soluções estarão corretas. Beleza, vamos então testar nosso programa. Aí, vejam, definiu a função. Professor, por que não fez entrada? Não fez entrada porque eu só defini a função passa a existir. A entrada só vai ser realizada quando a função for chamada. Então, agora que a função vai ser chamada, agora que ele vai executar esse código. Então, agora que ele vai, em algum momento, chamar e criar esse N1. Depois, em algum momento, ele vai criar e chamar esse N2. Né? Mas, nesse momento, eu só interpretei a função soma, só li o def, a definição da soma. Então, a soma passa a existir. Então, agora que eu estou chamando a função soma, veja lá, sem passar nada, porque ela não espera receber nada. Então ele vai entrar aqui e vai chamar a função soma. Vejam, não tem argumento de entrada, então não tem nenhuma variável criada ainda, variável local criada ainda. Então agora ele vai criar a variável local, porque agora ele está executando o código da função, porque a função foi chamada. Então agora ele vai fazer essa entrada, e aí eu vou informar para ele um valor real, por exemplo, o 10. Ops, eu cliquei lá em cima, então vem cá, vou digitar o 10. Olha lá, agora existe o N1 com o valor 10. Agora ele vai criar o valor 2, né, com a entrada de N2. E agora ele vai fazer o cálculo de N1 mais N2 e vai retornar esse resultado, que no caso está sendo armazenado aqui. Veja, a variável R não existe, porque aquele R ali foi criado dentro da função. Era uma variável local que já deixou de existir.
Mas agora eu pego o resultado da função e vou armazenar numa variável com o mesmo nome, que é R. Mas é outra variável, outro R. Então agora ele imprime o valor com a soma como se queria. Ah, professor, como seria então se eu chamasse a soma direto? Praticamente a mesma coisa, só não existiria a variável R aqui dentro, né? Ele chamaria a função, na chamada da função, ele vai ler o primeiro valor, 5.5, vamos pegar o segundo exemplo. Vai ler o segundo valor, 8.2. E agora ele vai calcular o R, calculou o R está aqui, nas variáveis locais. E aí ele entrega, retorna o R, olha, aquele R deixou de existir. Mas o resultado da função veio para cá e imprimiu. A única diferença é que eu não criei uma segunda variável R dentro do programa principal. Né? Eu criei a variável R dentro da soma, imprimi, eu retornei esse resultado e imprimi direto o resultado dela. Bom, então aqui a gente tem um resultado, vejam, aqui não criou a variável R, já fez direto a entrada e as entradas e o cálculo para o return, e aqui chamou diretamente a função, formatando já o seu resultado com duas casas decimais, é mais ou menos o mesmo resultado que eu cheguei lá na implementação desse exercício. Bom, com isso a gente encerra aí o subtópico de função sem argumento de entrada para uma função definida pelo usuário. Até mais ver.